Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, os irmãos que têm nos acompanhado. Irmãos, hoje eu quero falar para os irmãos falando novamente um pouco sobre o calvinismo, que eu sempre vou citar sobre heresias, aquilo que eu vejo que é prejudicial ao evangelho. E eu quero falar com os irmãos hoje, falando um pouco sobre essa crença, o que eles acreditam. Eu quero falar com os irmãos sobre o processo de salvação na doutrina calvinista, ou como que é o processo de salvação na doutrina calvinista. E vou mostrar para os irmãos que, para um calvinista, que ele acredita que é um eleito, que ele tem essa convicção de que ele é um eleito, é uma maravilha. Mas se não for um eleito, ou para aqueles que é um réprobo e não é eleito, não é uma maravilha. E antes de eu começar, eu quero até falar uma palavra aqui. Todo e qualquer calvinista que estiver no inferno, todo e qualquer calvinista que estiver no inferno, nunca aceitará essa soberania de Deus a qual eles acreditam. Eles nunca aceitarão. No inferno. Agora, na terra, vivo, acreditando que é um eleito, muitos passam a acreditar e seguir essa linha de raciocínio de pensamento. Então, como que se dá o processo de salvação na doutrina calvinista? Eu quero citar textos também que são utilizados para que os irmãos vejam que eles têm, para eles ou na cabeça deles, eles têm base bíblica para isso. E no final eu mostro para os irmãos a gravidade desse pensamento. Efésios no capítulo 2 vai dizer que todo ser humano, Efésios capítulo 2, versículo 1, que todas as pessoas estão mortas em seus pecados. Está morta. Para Deus as pessoas estão mortas. Isso quer dizer o quê? Que toda e qualquer pessoa, ela é governada pela sua natureza pecaminosa. Logo, ninguém pode escolher a Deus. Ninguém. Alguém evangeliza uma pessoa, e oferece a ela o caminho da salvação, o evangelho. Ela vai rejeitar. Por quê que ela vai rejeitar? Porque é impossível uma pessoa no seu estado natural de morto aceitar o evangelho. Então o que acontece? Quando é apresentado àquela pessoa o evangelho, você chega nela e fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando você prega para ela, Deus já tem todo o processo ali de salvação já decretado na vida daquela pessoa. O que eles dizem? Que Deus, para aquela pessoa ser salva, Deus tem que lhes dar a fé. Deus dá a fé a ela. Quer dizer o quê? Que a fé não é uma obra humana. A fé é uma obra de Deus. Sendo assim, Deus tem que dar fé àquela pessoa. Ou seja, quando alguém prega o evangelho para ela, Deus capacita, anima aquela pessoa e pela sua graça e lhes dá a fé para que aquela pessoa possa aceitar a Deus, senão ela nunca ia aceitar a Deus. Então ela só pode aceitar a Deus ou ela só aceita a Deus porque o próprio Deus lhes deu a fé para aquela pessoa. Ao contrário, aquela pessoa ela não poderia escolher a Deus. Sendo assim, quando Deus dá a fé para aquela pessoa, só assim ela pode aceitar positivamente ao evangelho. Só assim aquela pessoa, ela aceita a Deus, ela vai querer a Deus, ela vai servir a Deus e ela vai andar com Deus. Se Deus não fizer isso, é impossível que alguém possa ser crente, é impossível que alguém possa servir a Deus. É impossível que alguém possa aceitar o evangelho, porque ela está morta em seus pecados. Então, se a pessoa ela aceita o evangelho, é uma obra de Deus. A fé é uma obra de Deus e a salvação também. Eles falam que a fé não é uma obra humana. A fé é uma obra de Deus. Quer dizer que Deus tem que dar a fé. E quando Deus dá a fé para aquela pessoa, Deus não vai mover somente aquela pessoa para ela crer. Deus vai mover todos os seus atos bons. Quer dizer o quê? Que ela vai ler a Bíblia porque Deus está coagindo aquela pessoa a ler a Bíblia. Aquela pessoa vai para a igreja, vai tomar a ceia, vai andar em santidade, porque Deus está coagindo ela a ser fiel. Deus está coagindo ela a se arrepender dos seus pecados. Não tem liberdade humana, escolha humana. É Deus que coage ela a fazer algo que é bom.
Não é somente a fé, Deus coage. Se ela jejuma, se ela ora, se ela faz algo de bom, é Deus que coage ela. Nesse sentido, ela não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio para escolher o que ela quer. Ela não tem livre-arbítrio. Ou seja, no sentido bom. Se ela faz algo bom, é só Deus que coage ela a fazer o bom. Agora, se ela faz algo de mal, ele já diz o quê? Que a pessoa que faz algo de mal, não é Deus que está coagindo ela a fazer algo mal. Mas pela sua natureza pecaminosa, porque você ser pecador, sua natureza pecaminosa, o homem já tem tendência de fazer o mal, do pecado, o que Deus faz? Deus, ele permite que você faz algo e Deus decreta e torna aquele ato certo. Ou seja, você tá, mesmo que você é um crente, porque o crente vai pecar, o crente vai fazer algo de errado. Então, você peca, vamos supor que você xinga, vou dar um exemplo normal aqui, vamos supor que você xingou. Nesse sentido, quer dizer o quê? Que você teve livre-arbítrio no sentido de Deus permitir você xingar e Deus decretar que você ia xingar e tornar aquele ato certo. Quer dizer o quê? Se Deus permitiu você xingar, não foi Deus que fez você xingar, mas Deus permitiu e decretou que você ia xingar. E eles vão dizer o quê? Que Deus tem alguma boa razão para permitir e decretar você xingar. Porque tudo é para a glória de Deus. Então Deus deve ter um motivo de permitir que você peque, porque os seus atos bons de você mesmo você não faz. Deus que tem que coagir você a fazer algo bom. Então Deus decreta. Então os seus atos maus Deus permite, Deus não coage. Ele chama isso de necessidade de consequência. Quando Deus decreta o evento. Ou seja, Deus decretou o evento que você ia xingar, mas Deus não foi o coautor. Deus não coagiu você xingar. E Deus decreta que você ia xingar e torna aquele ato bom. Torna aquele ato certo, quer dizer, no sentido assim, que Deus deve ter uma boa razão de permitir você xingar, já que você é um salvo. Isso eu estou falando dos salvos, né? Nem estou falando aqui dos réprobos, daqueles que nunca foi salvo. E os seus atos bons, Deus tem que coagir você a se arrepender. É Deus que tem que fazer isso, não é escolha humana. Nesse sentido, ninguém tem livre-arbítrio. Deus tem que coagir você, Deus tem que te forçar. No sentido de coagir, você vai para a igreja, vai orar, vai buscar a Deus, as suas palavras de bênção, tudo é Deus coagindo e fazendo você fazer o que é bom. Ah, hoje eu orei hoje. Você orou porque Deus te coagiu, Deus te fez orar, porque não foi de você mesmo, porque Deus te fez. Agora, se você não conseguiu fazer algo de bom, porque Deus não quis que você fizesse, mas se você fez algo mal, Deus permitiu e decretou que você fizesse aquele ato mal. Sendo assim, eles querem dizer também, eu não quero entrar em detalhes agora sobre Deus ser o autor do pecado ou não, porque aí vai ficar muito longo o vídeo. Mas nesse ponto eles não querem dizer que Deus é o autor do pecado ou Deus te faz pecar. Já que você é pecador, Deus simplesmente torna aquele ato certo, permitindo que você decreta o seu ato mal. Deus decreta e torna aquele ato certo. Sendo assim, foi a vontade de Deus, mas ele não foi o que coagiu você a pecar. Nesse sentido que eu estou falando aqui, como se dá o processo de salvação, essa pessoa ele vai perseverar até o final da vida dele. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Deus deu a fé, Deus fez ele converter, Deus mudou a vida dele. Deus quis, e ele vai perseverar até o final da vida dele, e ele vai morrer como eleito, e ele vai ser salvo, vai para o céu. Mas agora eu quero mostrar para vocês o ponto negativo em que demonstra que esse Deus, ele é um Deus injusto. Por quê? A Bíblia fala que todas as pessoas estão na mesma condição diante de Deus. Que condição é essa? De pecador. Ninguém tem méritos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E eles mesmos falam, né, os calvinistas, que da massa corrupta fostes tirado. Quer dizer o quê? Que todos estavam numa mesma condição e Deus decide tirar alguns do inferno. Tipo assim, não, Deus não é injusto, porque já que todo mundo está condenado, ele decide tirar alguns, então ele não é injusto. Essa é a questão. A pessoa que ela não vai ser salva, a pessoa que não vai se converter, foi porque Deus não quis que ela se convertesse. Não é escolha humana. Aquela pessoa não quis, ela não quis, ou seja, Deus não quis salvar ela não quis, porque Deus não quis salvá-la, Deus não quis transformá-la, Deus não quis lhes dar a fé, ressuscitá-la, porque já que todos estão mortos seus pecados, Deus não quis fazer isso. E Deus decide salvar alguns e outros não. Essa é a questão que eu comecei falando. Por quê?
Qual é o motivo, a razão que eles vão falar aqui que eu tô, o que eu tô falando é mera especulação, né? Isso aqui não foi revelado, então não faz sentido o que eu vou falar, né? Os que vê que é calvinista vai pensar assim, mas se Deus, qual é o motivo, a razão de Deus não ter salvado todos e ter salvado só alguns se ele poderia salvar? Ou seja, se eu sou calvinista e imagino que eu sou eleito, e se eu sou um eleito, tá tudo bem, eu vou para o céu, vou viver eternamente com Deus, porque o calvinista acredita que existe o inferno. Mas imagina se a pessoa não é um eleito. É o que eu falei. Todo e qualquer calvinista no inferno, ele não aceitará essa soberania de Deus. Aqui na terra ele aceita. Aqui ele aceita que Deus escolhe quem ele quer. E quem é o homem para discutir a vontade de Deus, para reclamar com Deus. Eu escolho quem que eu quiser, eu salvo quem eu quiser e quem eu não quiser eu não salvo. Eu quero ver... eu falo para você, eu duvido qualquer um calvinista no inferno, ele não aceitará essa soberania de Deus. Porque para eles, para Deus ser soberano, ele tem que ter controle de tudo, de tudo. Eles dizem até o quê? Que até o homem, quando Deus decreta os seus atos maus, Deus ele tem que mover aquela pessoa com seu próprio poder, no sentido assim, de ele respirar, dele poder mexer o braço, as pernas, dele poder pegar ali uma arma, Deus cede o seu próprio poder ou capacidade para ele fazer isso. Só que Deus, quer dizer o quê? Que Deus ele não é o agente, mas Deus decreta e torna aquele ato certo, e decreta aquele ato mal que aquela pessoa está fazendo ali. E Deus, para Deus ser soberano, ele tem que ter controle de tudo, menos do pecado. Deus ele não pode ser o agente do pecado. O interessante que eu acho é isso. Deus ele tem menos o pecado. Ele não foi o que, ele não é o que criou o pecado no sentido de fazer com que o pecado entrasse e Deus matar alguém, por exemplo, Deus matar, o próprio Deus matar, o próprio Deus fazer algo errado, Deus ter prazer na morte do ímpio. Eles nunca vão aceitar isso, mas para Deus ser soberano, ele tem que estar em controle de tudo, de tudo. Até uma pessoa que faz algo mal, Deus ele decidiu não impedir aquele ato mal e torna aquele ato certo ao ponto que ele decreta aquele ato. E aquele ato vai acontecer. De todo jeito, mas não é Deus. Quer dizer o quê? Não, já que ele é pecador, Deus simplesmente deixa que aquela pessoa faça o que ela já ia fazer, porque ela por ela ser pecadora, e Deus decreta aquele ato. Então, ou seja, eu sou exemplo de nós mesmos, né? Quer dizer o quê? Que Deus, quando ele quer coagir você fazer o bem, ele faz. Quando ele não quer, ele deixa você pecar. Porque mesmo nós sendo convertidos, nós vamos pecar. Quer dizer que Deus não quis, Deus decidiu não impedir você de pecar. E Deus deve ter uma boa razão, que é tudo para a glória de Deus, né? Que muitos dizem até as pessoas queimando no inferno lá é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Para louvor da sua glória. Então deve ter uma boa razão, né? Boa razão. O Deus que odeia pecado deve ter uma boa razão de decidir não impedir você de pecar, porque ele sentiu vontade. Mesmo não sendo o autor, mas foi vontade dele. Se ele decretou e permitiu, foi vontade dele. Não tem como falar que não foi vontade. Porque se eu não tenho vontade de fazer algo, eu não deixo que aquilo aconteça. Mas enfim, esse Deus, pensando logicamente falando, é um Deus que é injusto. Um Deus que escolhe uns para salvação e um Deus que escolhe outros para perdição. Um Deus que eu quero salvar esse aqui e aquele outro eu não quero salvar. Esse Deus está fazendo acepção de pessoas. Sendo que a palavra de Deus fala que o Deus verdadeiro fala claramente que ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. E esse Deus aí, ele está fazendo acepção de pessoas. Ele está fazendo. Mas, é mera especulação. Quem és tu para reclamar? É o que eles falam, né? Quem és tu para reclamar? Quem é o homem para reclamar? Se Deus quis assim, se é Deus que planejou assim, Deus que quer assim, tem que aceitar porque é Deus. Quem é o homem para reclamar? Então, qualquer pessoa que tem a mente no lugar, honesta mesmo, consigo mesmo, ele jamais vai acreditar num Deus desse. Porque eu duvido um calvinista no inferno continuar acreditando nessa soberania. É tipo assim, eu até imagino, ele poderia falar assim, não, eu aceito, Deus não me escolheu, eu tô queimando aqui no inferno, vou sofrer na eternidade aqui. Ah, mas foi assim, o projeto de Deus foi esse, Deus não quis me escolher, todo mundo era igual, e eu não sei que razão, por que Deus não quis me escolher, mas Deus não me escolheu, então não tem problema não, eu vou sofrer aqui no inferno. Essa é uma mentalidade calvinista no inferno. Eu duvido um calvinista aceitar isso no inferno, porque
A mente é tão manipuladora que todos acreditam que é eleito. É incrível. Todos acreditam que é eleito. É difícil um falar assim, eu não sei se eu sou eleito. Mas ele prefere acreditar nisso. Ele prefere acreditar nessa doutrina. Então, logo se torna um Deus injusto. Embora tem muitas questões na Bíblia muito complicadas mesmo. Mas torna um Deus injusto. Então isso quer dizer o quê? Que a fé é dada somente para os eleitos. Então não é obra humana. Não, a pessoa ele não escolhe, não tem livre-arbítrio para escolher. Então é isso aí, irmãos, para não ficar muito longo, já deu 15 minutos aqui, eu vou assim continuando, falando mais, nós vamos aprendendo mais, amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado.